Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te dar dicas poderosíssimas para você fazer o seu planejamento semanal em home office. Sim, a gente é diferente, a gente hoje está vivendo uma nova realidade e isso faz com que a gente se confunda um pouco em quando e como a gente vai fazer algumas coisas, e aqui eu vou trazer dicas para te trazer clareza de como você fazer isso, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a dar uma olhadinha nos vídeos, e se fizer sentido para você esse tipo de conteúdo sobre liderança humanizada, te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo se esse vídeo for relevante para você e a compartilhar com mais pessoas para a gente fazer crescer essa nova geração de líderes humanizados, tá? Então vamos ao vídeo de hoje. Planejamento semanal em home office. Minha gente, que desafio, né? A gente se cobra mais, a gente tá numa nova realidade. Antes a gente tinha um ambiente de trabalho separado, então quando a gente saía de casa, a gente já ia se preparando para o trabalho, e quando a gente voltava, né, pra casa, a gente já tava meio que desligando para poder relaxar mais e ficar com a família. E agora a gente perdeu essa noção, né? Essa rotina foi quebrada e agora a gente já acorda no trabalho, e aí depois a gente já tá no trabalho também, em casa, tudo o ambiente misturou, né? Então a gente acaba que tendo essa dificuldade de entender quando é hora de parar e quando é hora de trabalhar. E isso a gente, às vezes tem pessoas que eu escuto, né, converso, atendo pessoas nos meus processos de coaching e mentoria, falando que tá trabalhando mais do que antes, né, então tá em home office, mas tá trabalhando mais, porque se para uma hora ali para almoçar, já sente aquele comichão, já acha que tá fazendo algo de errado, que não pode ficar parado. Por quê? Porque não tem essa noção de local de trabalho, né? Então você acha que não, tudo é trabalho aqui, então se eu estiver parada, eu tô sendo improdutiva. E não. Então, aqui eu vou trazer dicas para vocês trazer mais clareza e ordem para a rotina de vocês, porque não é saudável você acordar e dormir sem pausa, sem ter uma ordem, uma organização no seu dia. E lembrando que você está trazendo o seu trabalho para sua casa, então o seu tempo com a sua família também acaba sendo prejudicado, né? Então a gente precisa entender quando é hora de parar, como que a gente faz essa comunicação também com as pessoas da nossa casa, para que eles entendam, para que a gente também não fique se sentindo culpado, né? Então, como é que a gente faz esse planejamento semanal? A gente precisa definir um horário que a gente vai se organizar na semana e um horário que a gente vai rever esse planejamento. Então, na segunda-feira, aqui eu tô dando sugestão, você vê de acordo com a sua rotina, se é no domingo, se é no sábado, mas que seja no começo e no final de um período de uma semana, tá? Aqui eu vou colocar uma dica, uma sugestão, mas aí você faz de acordo com a sua realidade e a sua rotina. Por exemplo, segunda-feira você faz o seu planejamento da semana e aí você define, né, 30 minutos, uma hora, você vai definir o primeiro horário da segunda-feira para isso. E no final da semana você sempre revisar, tá? Você fazer um balancete, um balanço das ações, né? Você tem a sua lista lá de coisas que você colocou para fazer como prioridade para aquela semana na segunda-feira, e na sexta-feira você vai rever e vai fazer um check, né? Fiz, não fiz, feito, não feito, e aí você vai entender como que você está planejando, se realmente você está sendo realista, se você está colocando um monte de coisa, se você está colocando muito pouca coisa, se você está sendo realmente estratégico, ou se você só está ocupando o seu tempo e não está sendo produtivo. Então, você ter esses dois momentos, no início e no final da semana. Início planeja e no final você vai revisar. É muito importante agora em home office, você com a sua equipe, você deixar claro quais são os objetivos diariamente, tá? A gente não tem mais a oportunidade de estar esbarrando no meio do corredor ou de estar disponível na nossa sala para as pessoas nos consultarem, né? Hoje é diferente, então reserve 20 minutinhos todos os dias, no início do dia,
para você fazer o alinhamento da prioridade do dia. Então você vai direcionar os alvos, né? Então assim, ó, hoje a gente tem isso, aquilo, você tem um recurso para fazer isso, você tem um recurso para fazer aquilo, como que tá isso, como que tá aquilo, 20 minutinhos, não mais que 20 minutinhos. Tem que ser certeiro e objetivo. Todos os dias alinhe com o seu time quais são as prioridades e quais são os objetivos do dia. Isso vai fazer com que você ganhe muito tempo durante o dia e não fique tendo interrupções desnecessárias, porque você já vai ter um horário definido para você fazer esse alinhamento, tá? Então aí muitas pessoas acabam que não conseguindo alinhar isso e deixa muito solto, não consegue alinhar as prioridades e acaba que durante o dia perdendo muito tempo respondendo mensagem, ligação desnecessária. Então aí você já tira um monte de ruídos da sua comunicação, tá? Separe a sua rotina em períodos, tá? Então, nosso cérebro, ele não consegue ficar focado 100% do tempo. E aí você precisa fazer pausas estratégicas. E nesses períodos que você definiu, você vai ser produtivo e nas pausas você vai permitir-se descansar, tá? E em resumo, como que você faz isso, né? Você define a cada 35 minutos, 55 minutos, você faz uma pausa de 5 ou 10 minutos. Então, isso durante o seu dia inteiro. Então, você vai colocar 35, 50 minutos, você vai estar ali produtivo, né? E aí, 10, 5 minutos você vai dar uma pausa, vai no banheiro, tomar uma água, aí você faz essa pausa estratégica para você ser produtivo de fato. O nosso cérebro fica oscilando, ele fica buscando distrações, quando passa desse período ele não consegue mais ficar focado, então você precisa organizar isso para que você seja de fato produtivo, tá? E aí, você vai ter vários períodos, né? Vários períodos de 35, 55 minutos junto com os intervalos. Você separa eles em períodos de manhã, tarde e noite. Então, digamos que de manhã você vai ter 3 períodos, né? E de tarde você vai ter 4. E noite você vai ter 3. Aí você vai ver, vai ter uma visão macro de quantos períodos você vai ter de manhã, de tarde e de noite. E dentro desses períodos você vai colocar atividades parecidas, semelhantes, juntas, né? Digamos que você vai responder e-mail, né? Então defina um período de todos os dias, né? Qual que é o período ideal para que eu responda? E você vai definir lá. E aí você define as atividades fixas, né? Que seja de forma estratégica. E aí você deixa os períodos, vai ficar alguns períodos vazios e aí você vai colocando de acordo com as prioridades da semana, tá? Respeitar o horário de almoço. Sim, essa dica é muito importante. Antes a gente ia almoçar, chegava perto do almoço, a gente já sentia aquela alegria de dar um descanso, de dar uma pausa. E agora a gente faz o quê? A gente fica comendo na frente do computador, a gente não tem essa pausa, não tem esse descanso e acaba prejudicando a nossa produtividade, né? Lembra que o cérebro ele não fica muito tempo ativo ali sem interrupções. Então, é importantíssimo que você respeite o seu horário de almoço, saia, desliga, né? De preferência, vai na pracinha perto de casa, vai para algum lugar, ou fica em casa mesmo, mas coloca lá o celular para despertar e respeite o horário de almoço. É muito importante que você tenha essa disciplina, porque isso vai fazer com que você seja muito mais produtivo, tá? A gente precisa respeitar o horário de almoço, minha gente. Muito importante para você que está em home office é definir um horário que você vai acessar o seu celular para fins pessoais, tá? Coloca lá um período de manhã, um de tarde e de noite. Isso para pessoal e profissional, né? Que você vai responder cliente, enfim. Defina um horário que você vai fazer isso, né? No máximo 3 vezes aí por dia. E aí você coloque e entenda, aí naquele período você vai fazer só aquilo, vai focar só nisso, para que você seja produtivo e não fica se interrompendo a cada despertar do celular, a cada sinalzinho que vem, a cada notificação que aparece, você ficar lá olhando o celular. Isso não vai te ajudar a ser produtivo. Então, defina esses períodos aí, de manhã, tarde e noite, qual período que você vai fazer e cumpra. E a última dica, que é uma dica que você precisa, urgente se você ainda não fez, é compartilhar a agenda com a sua família. Sim, você está trazendo o trabalho para sua casa. Antes a sua casa era um ambiente
de família, era um ambiente de passar um tempo ali de qualidade com a sua família. E agora você tá trabalhando, e aí o que acontece? Muitas vezes as interrupções, né? E a pessoa não sabe como que tá a sua agenda, o que você tem que fazer ou não. Então vocês precisam estar alinhados, né? Então compartilhe a agenda com a sua família, ou colocando ela na geladeira, ou eletronicamente, né? Compartilhando por e-mail, para que a pessoa entenda, não, ó, hoje o dia da pessoa tá assim, assim, assado, e entenda como que você vai, como que tá o seu dia, né? Isso é muito importante, para que você não perca a harmonia do seu lar, da sua casa, você compartilhar e aliar essa comunicação. E avisar também, ó, nesse período X ou Y, eu vou estar mais de boa, se você quiser falar alguma coisa ou interromper, eu vou estar, né, mais acessível. Se for algo urgente, sei lá, combina algum tipo de comunicação em sinal para não atrapalhar, mas alinhe isso com a sua família. Isso é muito. E essa última dica é a que vai realmente, de fato, fazer com que você tenha mais leveza na sua rotina, tá bom, minha gente? Então era isso que eu queria deixar aqui pra vocês, essa mensagem. Se fez sentido pra você, curte, compartilhe com mais pessoas, com mais líderes e gerentes, para que a gente faça essa geração de líderes humanizados crescer. E é isso, minha gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.